apareça e eu desapareça. Quem disse essa frase foi João Batista. Ele disse que Jesus cresça, que Jesus apareça e eu diminua. Que o foco seja todo nele e não em mim. E nós estávamos falando esse final de semana que nós precisamos morrer para que Cristo viva em nós. Então a palavra que eu tenho para você nessa noite é essa: você precisa morrer para que Cristo viva através de você, para que Cristo viva dentro de você, para que não seja mais o Anderson, mas seja Cristo, para que não seja mais o Renan, mas seja Cristo, para que nós sejamos um com o nosso Salvador. Amém? Vamos adorar. Diga mais de ti. Mais de ti. Diga mais. Mais de ti. E menos de mim, e menos de mim. Vamos do início, diga mais. Faça essa oração. E menos de mim, e menos de mim, oh, e menos de mim, e menos de mim. Você que entende a importância do que você está dizendo, cante isso. Que ele cresça. Que ele cresça, eu diminua. Que ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que ele cresça, eu diminua. Que ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo. Diga que ele cresça. Que ele cresça, eu diminua. Que ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Essa é a oração que nós precisamos fazer, porque Cristo disse: aquele que quiser achar a sua vida, perdê-la, e aquele que perder por amor de mim, achá-la. Essa é a oração que nós precisamos fazer. Infelizmente nós estamos vivendo um tempo de que as músicas são só sobre nós. É vitória para mim,
é tudo para mim, que Deus faça na minha vida, mas a nossa oração precisa mudar, é que Cristo faça em outra vida através de mim. Eu ouvi uma frase que era o seguinte: o evangelho não é sobre mim, é sobre eles e sobre ele, é mais sobre o outro do que sobre nós. Então vamos fazer essa oração. Que ele cresça, eu diminua. Faça com fé, meu irmão. Apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo bem baixinho, bem de baixinho. todos os irmãos. Que ele cresça, eu diminua, que ele apareça. Peça isso. Que eu me constranja com a sua. Comece a treinar o seu coração para viver essa verdade. Infinita humildade, servo de todos os. você que deseja viver isso, aplauda Ele, que é digno de todo louvor e toda adoração. Aleluia. É tudo sobre Ele, irmãos. É sobre Jesus. Que nós possamos viver isso, menos de nós e mais de Cristo. Que as suas orações, que as nossas orações sejam menos por nós e mais pelos outros. Mais pelo nosso irmão que está do nosso lado. Pelas vidas que estão perecendo longe de Cristo. Que essa seja a verdade da nossa vida. Quantos desejam viver isso? Nós precisamos viver isso. Porque diz lá em Romanos 11:36. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Pois quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu alguma coisa a Deus para que lhe seja restituído? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Aleluia. Vamos louvar. Diga, porque dele e por ele. Porque dele, por ele, para ele são todas. Eu acho que pode ficar mais forte. Diga isso. Porque dele, para. Vamos mais uma vez. Porque dele, por ele, para ele são todas. Porque dele, por ele. Dê glória a ele, dê glória a ele. A ele. Mais uma vez, a ele a glória. A ele a glória. A ele a glória. A ele a glória. Pra sempre.
Quão profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Profundas. Quão profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus Adore aquele que te salvou, aquele que resgatou a sua vida do lamaçal do pecado. Você que entendeu que não é sobre nós, mas é sobre Ele. E sempre será sobre Ele. Pra sempre, amém. Aleluia, Jesus. Toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração seja dada a Ti. E faz o nosso coração ser mais adorador, Jesus. Faz o nosso coração Te adorar com mais sinceridade. Faz o nosso coração ser mais grato. Faz o nosso coração entender que precisamos de mais de Ti. Faz o nosso coração entender que precisamos ser um contigo. Aleluia. Irmãos, quantos sabem que servem um Deus todo-poderoso? Interessante que essa música que nós cantamos foi o apóstolo Paulo que escreveu esses versos. Um homem tão estudado, tão inteligente, e ele não conseguiu compreender a riqueza do conhecimento de Deus. Sabe que não importa o quão estudado nós somos, o quão inteligente nós somos, nós nunca conseguiremos entender a profundidade do amor de Deus, a profundidade do conhecimento de Deus. Os caminhos deles às vezes a gente não entende, mas Deus fala: eu quero que você caminhe por ali. E ontem eu estava assistindo TV, né? A gente é filho de Deus também, a gente assiste televisão. E aí passou lá na Record, estava passando a travessia do mar. Eu estava falando com a minha esposa, a gente estava conversando sobre isso. Olha a profundidade do conhecimento de Deus. Os egípcios vindo atrás e um mar à frente do povo hebreu.
E aquele povo não entendeu o que Deus estava fazendo naquele momento. Mas aquilo serviu para que o povo clamasse a Deus, para que Moisés clamasse a Deus e o povo visse a grandeza do Deus a qual eles serviam. E Deus abre o mar e faz o povo caminhar por dentro do mar com o pé seco. Esse é o Deus a qual nós servimos, irmãos. Talvez você está se vendo cercado, mas saiba que é só você clamar a Ele que Ele vai te dar a direção. Seja tocar no mar, seja gritar, seja tocar trombeta, Deus vai te ajudar a atravessar esse mar. Aleluia. Vamos cantar. Existe um Deus do céu, que a letra no papel não pode descrever. Não dá pra imaginar, não dá pra comparar o seu grande poder. Ele faz o que Ele quer, soberano e forte até o infinito. Ganha luta sem lutar, vence a luta e faz cansar teus inimigos. quem Ele é? Ele é Jeová, Deus de vida e de vitória. Jeová, Deus de paz, Deus de glória. Jeová, Vai mudar a sua história. hoje aqui. Diga. Quando Deus quer fazer, ninguém pode parar. Quando manda mensagem, faz profeta entregar. Faz a nuvem descer, faz a água subir. E se Ele soprar, faz o inferno explodir. Ele sempre resolve sem ter reunião. Pega o homem sem Deus e derrama a unção. O seu braço é capaz de parar o trovão. Esse é o Deus dos deuses, meu irmão. Ele faz. Ele faz o que Ele quer, soberano e forte até o infinito, até o infinito. Ganha a luta sem lutar, vence a luta e faz cansar o inimigo. Diga pra alguém, diga pra alguém. Ele é Jeová, Deus de vida e de vitória. Jeová, Deus de paz, Deus de glória. Jeová, vai mudar. Será que você pode profetizar na vida de alguém? Ele vai mudar a tua história. Diga isso. Quando Deus quer fazer, ninguém pode parar. Quando manda mensagem, faz profeta entregar. Faz a nuvem descer, faz a água subir. E se Ele soprar, faz o inferno explodir. Ele sempre resolve sem ter reunião. Pega o homem sem Deus e derrama a unção. O seu braço é capaz de parar o trovão. Esse é o quando Deus quer fazer, ninguém pode parar. Quando manda mensagem, faz profeta entregar. Faz a nuvem descer, faz a água subir. E se Ele soprar,
faz o inferno explodir. Ele sempre resolve sem ter reunião. Pega o homem sem Deus e derrama o unção. O seu braço é capaz de parar o trovão. Esse é o Deus dos deuses, meu irmão. Esse é o Deus dos deuses. Esse é o Deus dos deuses. Meu irmão. Você que crê nessa palavra, aplauda ele. O Ministério de Louvor agradece a oportunidade. Aleluia. Aleluia. Graças a Deus. Amada igreja, a paz do Senhor Jesus. Amém? Sintam-se todos abraçados por esse pastor. Hoje é mais um dia de vitória. Só os que creem dão glória a Jesus. Graças a Deus. Só em nós termos fôlego de vida, alma vivente, saúde física, mental, espiritual, isso mostra que Deus, mais uma vez, nos amou e nos amou muito forte. Graças a Deus por isso. Nós estamos com a nossa integridade física preservada pela misericórdia de Deus. Só aqueles que vieram ofertar um culto ao Senhor dão glória a Jesus. Graças a Deus. E certamente o seu culto já está sendo recebido nos altos céus. Amém? Bota aí, coloca os avisos. Coloca os avisos aí. Já deu tempo de beberem água, já deu tempo de ir ao banheiro, já deu tempo de fazer tudo que tinha que fazer. Quem chegou mais cedo conseguiu conversar um pouquinho, né? Conseguiu conversar um pouquinho. E agora é uma hora muito séria, de muita responsabilidade, muito comprometimento, porque nós vamos tratar da palavra de Deus. Então está ali, ó, proibido no 3. Eu vou chamar a igreja comigo. 1, 2, 3. Proibido mexer no celular. Proibido conversar. Não transitar na igreja. Proibido comer coquel. Proibido mascar chiclete. O que é ligado na terra é ligado no... Então, graças a Deus, nós somos réu confesso. Graças a Deus. Queridos, feche seus olhos. Pai maior, Pai das luzes, em nome do Senhor Jesus, nós te louvamos, nós te adoramos, nós rendemos graças ao teu nome, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E nós só chegamos aqui nesse santuário para prestar esse culto de louvor e adoração ao Senhor, porque a sua misericórdia nos alcançou. Os livramentos do céu, que os nossos olhos não puderam contemplar, eles aconteceram porque os anjos do Senhor acampam ao nosso redor, porque nós somos temente ao Senhor. E por isso os anjos do Senhor já desfez armadilhas, laço dos passarinheiros, já nos livrou dos homens sanguinários, das balas perdidas, nos livrou dos acidentes e nos trouxe a esse santuário para que hoje nós possamos ofertar ao Senhor o nosso culto em ação de graça, pela nossa vida, pela nossa saúde, pela nossa integridade física. Eu quero abençoar, Senhor,
cada uma dessas famílias que tiveram o comprometimento e a responsabilidade de chegar diante desse santuário sagrado para ofertar esse culto ao Senhor. Receba como um incenso suave. E se porventura, meu Deus, alguém aqui entrou no nosso meio com algum diagnóstico médico, com alguma condenação pela medicina, com alguma condenação pela ciência, o dono da medicina está aqui. O dono da ciência, ele há de falar através desse altar. Porque em nome de Jesus, nós profetizamos desde já a cura do corpo, a cura da alma e a cura do espírito, para a glória daquele que vive e reina para todo sempre. E se a igreja recebe essa oração, aplauda ao Senhor. Queridos, abram as vossas Bíblias na carta de Paulo. Hoje é a sexta parte dessa mensagem e nós vamos estar falando sobre a superação nos efeitos das aflições. Vai ser forte isso aqui, hein? Para aqueles que receberem essa palavra, vão entender que precisa superar toda e qualquer aflição, dificuldade, guerra, luta e peleja. Porque a palavra de Deus, ela tem esse poder de nos orientar e nos direcionar para a glória do nome santo do Senhor. Capítulo 4 de 2 Coríntios diz assim: pelo que... Pode estar ali, eu vou ler ali. Por isso, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus. E assim nós recomendamos a consciência de todo o homem na presença de Deus pela manifestação da... Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e a nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos para que a excelência do poder seja de Deus e não de... Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não
trazendo sempre por toda a parte a mortificação do Senhor Jesus no corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também no nosso. Assim nós, que vivemos, estamos sempre entregues por amor de quem? Para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal. De maneira que em nós opera a morte, mas em vós E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: cri, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos, sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco. Porque tudo isso é por amor para que a graça multiplicada por amor de muitos faça abundar a ação de graças para a glória de. Por isso não desfalecemos. Repita comigo, por isso. Mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Quantos podem dar um glória a Jesus por essa palavra? Pode tomar assento. Queridos, o nosso tema central, parte 6, coloca aí parte 6. Nosso tema central, ele fala dos desígnios e efeitos para a reestruturação da igreja. E quando a gente fala de reestruturação da igreja, eu não posso deixar de mencionar aqui quantas vezes for necessário que a reestruturação da igreja ela está ligada diretamente à minha família, à minha casa, os meus relacionamentos, as minhas amizades, a minha vida social. E para que isso aconteça, eu preciso crer que o Espírito Santo seja a primeira pessoa na minha vida, a primeira pessoa que me orienta, que me direciona e que me instrui. Para quem não sabe, desígnio é propósito diante de Deus. E o efeito ou efeitos são os resultados. Ou seja, nós estamos falando ali do propósito e do resultado da reestruturação da igreja. A igreja é de quem? De Cristo. Sobretudo, hoje nós temos uma mensagem da parte de Deus também para a Assembleia de Deus do Sampaio, que está no ano da reestruturação. E reestruturação, ela gera o quê? Quando nós vamos reestruturar alguma coisa que já está construída,
nós mexemos de um lado, mexemos para o outro, aparece poeira, aparece barata, aparece rato, aparece tudo. E o dono da obra, certamente o engenheiro vai falar, isso aí precisa ser tirado. Precisamos acrescentar algo mais. E quando se fala de igreja propriamente dita, que a igreja é constituída de pessoas, a igreja é constituída pelas famílias. Gera dor, gera tristeza, gera alegria, gera angústia. Então, vai sempre gerar algo em favor do crescimento da igreja. Toda a reestruturação, sobretudo na igreja, ela precisa estar pautada onde? Pautada primeiramente no Espírito Santo, na palavra de Deus, na minha fé, na graça e na misericórdia que me é concedida. Pois bem, hoje, dentro desse texto, nós vamos abordar aqui os versículos, alguém leia aí para mim, novamente, para a igreja assimilar bem. Os versículos, do versículo 16 ao 18, o aprendizado que nós vamos tirar hoje, fala da superação nos efeitos das aflições. Paz do Senhor para a igreja. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Pois bem, esses 3 versículos, ele vai estar me ensinando, essa palavra não desfalecemos, Paulo usou ela nesse texto por 2 vezes. Por quê? Porque ele observou que na cidade de Corinto haviam falsos mestres, falsos ensinadores, pessoas que estavam ali tentando fazer o quê? Desconstruir aquilo que ele estava construindo. Ou seja, ele estava ali anunciando o evangelho de Cristo, ele estava ali anunciando a vida eterna, e por um outro lado havia ali os opositores. Começa a entender na sua vida que toda vez que você tentar reconstruir, ou construir, ou restaurar, vai haver sim os opositores de plantão. E quem são esses opositores, pastor? Às vezes o opositor está dentro da sua casa. Às vezes o opositor é alguém com a fé lá no chão, que vai dizer para você, olha, isso não vai dar certo, isso aí não vai acontecer, vai sempre tentar te desmotivar, vai tentar tirar de você a autoestima para que você, tentando tomar essa decisão de mudar de vida espiritual, vida profissional, vida pessoal, vai ter sempre alguém na oposição. Seja dentro da casa, seja dentro da igreja de Cristo, tem sempre os plantonistas. E o que acontecia lá em Corintos? Eles estavam lá, Paulo dizendo que as coisas que nós vemos com os nossos olhos carnais, elas são temporais. Mas as coisas que nós precisamos ver com os nossos espirituais, elas são eternas.
E os opositores estavam lá. Ele falava para um grupo aqui, daqui a pouco, os opositores, os falsos mestres, que estavam no meio. Gente, aprenda isso aqui. O inimigo, ele nunca vai usar o poste, porque não fala, e nem a árvore. Ele vai usar quem? Gente. Vai usar pessoa. Vai usar aqueles que estão mais próximo de nós. Olha só, ele não usa nem o que está distante. Ele usa sempre aqueles que estão mais próximo de nós. E o que isso tem a ver com a superação? A Bíblia vai nos dar algumas orientações nesse sentido, de nós superarmos essa guerra espiritual que a Igreja de Cristo tem vivido nos últimos dias. Então, coloca para mim, de antemão, Romanos 7, 20. Não, melhor, coloca para mim, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Versículo 3. A gente vai entender um pouquinho o que é uma oposição e vamos entender o que é superação através da nova aliança. Capítulo 2, não é isso? Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem antes que venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. O outro. O qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Até aí, 3 e o 4. Observem, talvez você entrou aqui hoje numa guerra espiritual, talvez você entrou aqui com a sua alma aflita. Nós lemos no texto que nós não devemos, nós devemos não desanimar, nós não devemos desfalecer. Paulo, no 17, vai dizer que essa tribulação ela é momentânea. Aí talvez você fale assim, pastor, é porque você não está no meu lugar, eu estou sofrendo muito, eu estou num momento, eu estou no meu limite máximo. Deus só vai te provar até onde Ele sabe que você aguenta. Você não está falando novidade nenhuma, você não está pensando nada além do que Deus permitiu. Observem que Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, ele também vai chamar a atenção desses opositores que vivem por aí. Nas igrejas atualizadas, nas igrejas contemporâneas, nós também temos. Seja a igreja grande, seja a igreja pequena, com 1000 membros, com 200 membros, seja lá onde a quantidade que for, nós sempre vamos ter. O inimigo, ele vai sempre tentar entrar para tirar a sua motivação, ele vai tentar sempre ofuscar a sua fé, ele vai tentar sempre te jogar para baixo, para você se sentir uma pessoa incapaz, para você se sentir uma pessoa inútil, para você se sentir uma pessoa desqualificada. Mas a palavra de Deus, hoje, ela vem dizer que, de maneira alguma vos engane. Paulo está orientando uma igreja na cidade de Tessalônica. Ele ouviram aqueles burburinhos lá na igreja, e Paulo chega lá orientando a igreja. E ele ainda diz assim, porque não será assim sem que antes venha a apostasia.
Eu abro um parênteses aqui. Infelizmente, eu sempre falo aqui, repito, Jesus está abreviando o tempo da igreja na face da terra, a noiva de Cristo. E qual é um dos sinais mesmo que nós vamos ver? A igreja em apostasia. O crente. Já viu aqueles crentes que vêm para a igreja se arrastando? Pastor, o que é apostasia? Pensa num crente que vem para a igreja porque não tem nada na televisão para ver. Pensa num crente que vem para a igreja porque não tem outro compromisso. Pensa num crente, nós estamos falando do século 21, que vem para a igreja porque vem cumprir tabela. É um crente apostatado. E quem é que consegue apostatar um crente? Será que é o Espírito Santo? Será que é o Espírito Santo? Porque até onde eu aprendi, eu tenho que ter alegria no coração para entrar no santuário sagrado, para entrar no Santo dos Santos e vir ofertar a Deus o meu culto, independente do que eu esteja passando ou do que eu esteja vivendo. Bem, se Jesus deixou eu chegar até aqui, eu sei que é um momento. Por isso que ele fala, leve e momentânea tribulação. Quando ele fala assim, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados. Aí eu tenho que ter essa alegria de vir até Jesus. De vir me relacionar com o Espírito Santo através da comunhão. O mecanismo é a igreja. O mecanismo ainda é a igreja. Aí vamos lá, para eu sair daqui da introdução. E ele ainda diz o seguinte, por que não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Como é que Tiago fala? Sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir. Quando a gente resiste ao diabo ou ao filho da perdição, o que ele acontece? Ele foge de nós. E como é que eu consigo resistir ao filho da perdição? Me sujeitando me superando nos desafios, nas afrontas, nas guerras, nas pelejas, nessas tribulações, por mais momentânea que seja, elas incomodam o nosso ser. E aí, Deus permite isso para que nós nos cheguemos a Ele. Talvez, será que é por isso que está escrito lá? Será que é por um acaso que está escrito que aquele que não vier no amor, vem na... Já reparou? Será que eu me pego pensando sempre? Será que o Espírito Santo ele tem algum prazer em trazer algum dos seus filhos, algum daqueles que Deus deu a Cristo para que não se perdesse? O Espírito Santo, será que ele tem prazer em deixar acontecer a dor lá fora para que você entre para alcançar o amor? Claro que não. Ele não tem esse prazer.
Mas olha só. E se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Ele só se manifesta para quem dá abertura, para quem dá legalidade, para quem quer viver uma vida de desobediência. O Espírito Santo está falando contigo, vai para a igreja, vai para a igreja, vai para a igreja, eu tenho obra, quero te usar, preciso de você evangelizando, preciso de você ganhando almas. Aí você fala assim, Jesus, eu preciso ganhar dinheiro, né? Eu preciso trabalhar um pouquinho mais tarde. Eu preciso fazer um bico. Eu preciso isso. Eu preciso fazer aquilo. Aí eu vou fazer uma pergunta que eu sempre faço aqui. Tá, e quando Deus corta isso tudo e fala assim, meu filho, então, eu vou permitir que uma... Hoje é culto da saúde, tá? Eu vou permitir que uma enfermidade, eu vou permitir, não é o diabo. Eu vou permitir que uma enfermidade te toque. Porque eu quero tratar com você com amor. Mas você não quer, você está endurecendo o seu coração. E o meu amor faz com que eu invista em você. O meu amor faz com que eu quero que você se supere como filho de Deus. Então, eu vou precisar te parar um pouco. Aí fica, já reparou? Fica trabalho, fica estudo. Estudo não, que estudo... Mas vamos acrescentar. Tudo que é secular, fica o quê? Tem que ficar de lado para você começar a entender o que Deus quer na sua vida. Estamos falando de superação, mas é a superação dos efeitos das aflições. E para eu me superar, entenda isso aqui. Deus quer que eu me supere das tribulações, das aflições, das dores, dos sofrimentos, das angústias, mas Ele quer que eu me posicione. Eu me posicione. Uma vez eu me posicionando, aí Ele vai falar, agora eu sei que eu posso contar contigo. Coloca o 4, bota o 4 para mim. Aí ele diz assim, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus. Entenda sempre que o inimigo vai tentar te desarticular, te desmotivar, te desorientar. Por isso que se você não tiver, se a tua fé genuína, ela for uma fé debilitada, se você não pedir misericórdia a Deus, eu abro um parênteses aqui, o Espírito Santo me faz lembrar. Sabe qual o problema do ser humano? Às vezes, quando nós, eu ia falar muitas das vezes, mas lá em São Gonçalo eu não falei não, tá? Eu corrigi. É vício de linguagem, tá, gente? Pastor não é analfa não, pastor estudou. Graças a Deus por isso. Às vezes, nós abrimos o nosso coração para todo mundo. Pega isso aqui. Estamos falando de superação, aflição. Nós estamos falando de leve. Anota isso aqui, leve e momentânea tribulação. Leve. Se ele está especificando que é leve, também tem a pesada, não é isso, o Diácono Robson?
Subentende-se. Mas olha só, ele quer que eu supere a leve e momentânea tribulação. Porque se eu também não quiser superá-la, aí ele vai fazer o quê? Vai pesar mais um pouquinho, até que... Porque tem gente que é tão ruim hoje, Gilmar. Gilmar Irene. Dá um glória a Jesus pelo Gilmar e pela Irene. Fui lá, tomei uma água. O café eu não quis porque era de noite. Mas foi benção. Porque sabe o que acontece? Tem gente que é tão ruim, é tão duro de coração para as palavras, que Deus permite a pesada e momentânea tribulação afetar o crente. E isso é para o crente, tá? Superação numa extremidade, aflição na outra. E nós estamos ali recebendo de Deus para que o Espírito Santo, sondando os nossos corações, ele possa achar verdade em nós. Nós podemos mentir e enganar a todos, mas nós não enganamos o Espírito Santo. Detalhe, observem isso aqui. Agora ele vai dizer assim, ó. Ele vai contra, Satanás vai contra tudo que se chama Deus. Ou se adora, de sorte que se assentará como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. Eu volto lá no texto. Vocês estão pensando que quando Paulo pregava lá em Corinto, tentando anunciar o evangelho, e que aqueles opositores, aqueles falsos mestres, eles se apresentavam para a multidão, eles também tentavam se aproximar. Olha só, eles não chegavam lá gritando, berrando, não. Eles chegavam... Entende isso aqui? Eu estou substituindo esse texto aí pelo texto original. Paulo chegava pregando com mansidão, com alegria, com sabedoria, com unção, com o Espírito Santo. Eles chegavam da mesma forma. Parecendo ser, querendo ser, mostrando ser. E já viu aqueles crentes desavisados? Principalmente aqueles que oram pouco, não conseguem pedir discernimento a Deus do que é de Deus ou o que não é. Acreditam em alguém que chegue assim. E é assim, vamos falar no século 21, é assim que o inimigo hoje tem entrado dentro das igrejas. Olha lá. De sorte que se assentará como Deus, no templo de Deus. Pode ver, ele não fala que o templo é dele, ele reconhece que o templo é de quem? De Deus. Querendo parecer... Aí a gente vai ver a necessidade da igreja de Cristo ser reestruturada. Sabe por quê? Porque em alguma parte da igreja de Cristo, na face da terra, infelizmente, hoje já vive essa situação. Parece ser igreja de Deus, parece ser templo de Deus, os cultos como Deus, como deveria ser de Deus. Sabe onde que Deus está? Longe. Tem como eu ser enganado? Se eu quiser.
Tem como eu ser confundido? Se eu quiser. Tem como eu ser ludibriado? Se eu quiser. Se eu deixar. Vamos lá. Coloca para mim Mateus 5, 11, 12. Mateus 5, 11 e 2. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e, mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Volta. Quer se superar? Quantos querem se superar e dar glória a Jesus? Eu também preciso me superar. Porque o que acontece ali é para nós, igreja, tá? Não é para o ímpio, não. Aí alguém pergunta assim, pastor, mas eu não quero passar isso. Então você não está apto a entrar no reino dos céus. Porque Jesus deixou bem claro, isso aí é o sermão da montanha. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Esse ofício aí, esse papel, essa atitude que Jesus se refere aos discípulos, é de crente ou de ímpio? De ímpio. Porque alguém que fala contra Jesus, quer fazer o quê? Quer juntar ou quer espalhar? Hã? Certa vez, vou abrir um parênteses para vocês entenderem isso aqui. Nós estamos na fase da reestruturação da igreja. E a reestruturação da igreja, ela nos leva ao quê? Ao momento de superação. Porque na reestruturação vai haver mudanças, acontecimentos, a favor, a contrário. Mas eu preciso, que como cristão, para que alcance a vida eterna, me superar. Jesus está voltando, a igreja está às portas. Pastor, eu já ouço isso há tanto tempo. O pessoal de Petrópolis também ouvia. Tá? Já ouviam. Ninguém ali certamente deixou de ouvir o evangelho. Entenda isso aqui que o pastor está falando, hein? Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriares, vos perseguirem, e mentindo. De quem é o pai da mentira? Então, disserem todo mal contra vós por minha causa. Aí, aqueles caras que estavam lá em Corintos, estavam falando, isso é conversa fiada do apóstolo Paulo. Eu imagino que eles tenham, o presbítero Eliezer, tenham pego o passado de Paulo. Esse cara está falando isso aí hoje, ô Luiz, mas ele foi um dos maiores perseguidores da igreja. Olha só, alguém jogando contra a essência do evangelho, jogando contra a essência do poder da glória de Deus, jogando contra Cristo. E Cristo já tinha avisado isso para os discípulos. Alguns deles lá na frente reclamaram quando isso aconteceu. Lá em João,
se eu não me engano é João, quando João escreve que quando Jesus foi entregue à mão dos homens, foi entregue aos homens para ser morto, sabe o que os discípulos fizeram? Fugiram, não quiseram ser mortos também não. E o Espírito Santo me trouxe à memória, se eu conseguir, esse versículo aqui eu vou memorizando ele. Mas olha só, se você é perseguido, dá glória a Deus. Porque se você é um homem e mulher de Deus, o Espírito Santo está na tua causa. O crente que não quer ser percebido, crente que não quer sofrer a tribulação, a aflição, perseguição, não quer sofrer nenhum tipo nenhuma dessas ações, não tem como você alcançar galardão nenhum. Bota o outro ali, que ele fala até do galardão. Isso é interessante. Bota o 12. Olha o que ele diz. Ele primeiro falou lá atrás de você ser perseguido, alguém mentir contra você. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão. Ou seja, está mostrando que você é um homem e uma mulher de Deus. É por isso que eles falavam mal do apóstolo Paulo. Paulo está mentindo para vocês. Esse negócio de vida eterna, esse negócio de imagem, o homem ser imagem de Deus, isso é mentira. Os opositores vão sempre tentar desconstruir aquilo que o Espírito Santo tem construído para que você alcance a vida eterna, para que você tenha o teu galardão garantido diante de Deus. E como é que eu alcanço esse galardão, hein? O galardão, nós alcançamos ele através das obras. Eu preciso fazer a obra de Deus. Então, olha só, se eu preciso me superar nas minhas aflições, em vez de eu reclamar, sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer a obra de Deus. Sabe por quê? Aí vai aquela passagem que diz que essa peleja não tereis que, Josafá, nesta peleja não tereis que pelejar. O problema é que a gente quer resolver tudo do nosso jeito. Queremos resolver gritando. Queremos resolver batendo pé, batendo na mesa, jogando para o alto. Jesus fez isso. Você não é Jesus. Você não morreu na cruz. Você não morreu na cruz. Basta você ser imitador dele. Não tente ser igual a ele. Viu quem tentou ser igual a ele? Estava escrito ali em Tessalonicenses. Aí ele vai dizer assim, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Ué, profeta Elias foi lá, bateu no peito, não é assim? Ó, profetizou para Jezabel, chegou lá lá onde ele mandou jogar água. Joga água aí, que eu vou fazer descer fogo do céu. Os profetas de Baal, né? Afrontou os profetas de Baal.
Ué, e depois uma mulher persegue ele e ele entra na caverna? Como é que é isso, gente? Tem coisa na Bíblia que eu tento entender, mas eu nunca vou entender. Ué, mas ele não era o cara? Hã? Depois, foge daqui, foge dali, entra na caverna. Uma mulher fez Elias jogar para o alto tudo aquilo que Deus tinha garantido a ele. É por isso que a Bíblia vai dizer lá, ó, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. E se nós queremos ser servos, se nós queremos ser vaso de honra, se nós queremos ser profeta, se nós queremos ser apóstolo, se nós queremos ser discípulo, nós temos que aceitar as condições que Ele impõe. Não somos nós que devemos impor as condições para nós sermos alguma coisa e muito menos alcançar o galardão. Coloca para mim João 16, 32 e 33. Coloca aí para mim. Eis que chega a hora, e já se aproxima, em que vós sereis dispersos cada um para a sua parte, e me deixareis só. Mas não estou só, porque o Pai está comigo. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Eu vou simplificar isso aqui, porque nem todos conhecem esse texto a fundo. Quem é que se superou aí? Eu gosto de ler esse texto. Eis que chega a hora. Alguém sabe que horas vai ser essa? Não. E já se aproxima, em que vós sereis dispersos. Quando eu leio esse texto, eu abro duas vertentes no meu pensamento. A gente vai saber quem é servo, quem é serva, quem é chamado, quem é escolhido, sabe quando? Quando começar a perseguição da igreja na face da terra. Observem aí na pandemia. Por muito menos. Fecha aqui, fecha ali, fecha as portas da igreja. Se não fechar, eles vão multar. Se não fechar, eles vão prender. Se não fechar... Sabe quantas igrejas fecharam? Centenas de milhares. Isso por causa de um vírus que ninguém nem sabe de onde veio, o que é, o que faz. Imagina se o poder político começar a perseguir. Se a gente pegar pregando o evangelho, a gente vai cortar a cabeça. Quem vai querer continuar sendo crente? Oh, Jesus. Quem vai querer continuar sendo cristão? Entendeu que ser crente não é vir buscar vitória? A vitória é uma consequência daquilo que eu me coloco à disposição do reino. Eu alcanço as vitórias que eu preciso. Aí Jesus falando para ele, João escrevendo, em que vós sereis dispersos, cada um para a sua parte. E me deixareis o quê? Mas não estou só, porque o Pai está... Quem é que superou aí? Os discípulos ou Jesus? Jesus. Deu exemplo de quê? De superação,
num momento de quê? De aflição, à beira da morte. Bota o outro que a gente vai entender mais ainda. Tenho-vos dito isto. O que eu estou fazendo aqui hoje, pelo poder dessa palavra, é o que Jesus fez com os discípulos. Então, quando nós sairmos daqui, tudo isso pode acontecer. Porque eu estou aqui embaixo de uma autoridade como boca de Deus, falando que tenho dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis, mas o quê? Eu venci o... Se nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, por que a gente também não pode aceitar essa aflição na nossa vida? A tribulação, as guerras, as perseguições. Ninguém gosta. Se alguém levantar a mão aí que gosta, está mentindo. Eu não gosto. Eu já fui perseguido. Já fui perseguido? Até hoje. Até hoje nós somos perseguidos. Sabe por quê? Porque o inimigo das nossas almas, ele não descansa. Já viu aqueles vizinhos endemoniados? Que fala, já venha crente. Lá no quartel. Oh, meu Deus. Persegue esses crentes aí para... Eu já vi isso. Persegue para ver se é crente. Persegue. Eu já vi o coronel falando. Cara macumbeiro. Persegue para ver se é crente mesmo. É difícil carregar esse título no ombro, tá? Observem aqui, vou fechar. Sabe o que os discípulos fizeram aqui? Abandonaram Jesus, se esconderam, porque Jesus alertou eles. Eles sabiam que os judeus iam levar Jesus para ser o quê? Crucificado. Lembra de Elias que entrou dentro da caverna? Lembra que eu falei aqui? Será que os discípulos ficaram na rua evangelizando? É chegada a hora do reino, arrependei-vos. Sabe o que eles fizeram também? Entraram para dentro de uma casa, trancaram a porta. Até Pedro, Henrique. Gilmar, Pedro... Mas na hora falou, opa, deixa eu tirar meu cavalinho, porque deixa Jesus morrer aí, se não é problema meu, se é problema de Jesus. A gente precisa, para a gente se reestruturar, para a gente se superar, se faz necessário passar, sim. Doa na alma, doa no espírito, doa no corpo. Nenhum sofrimento veio para permanecer eternamente. Porque uma vez, assim como ele disse, eu venci o mundo. Essas bênçãos estão liberadas sobre nós. A Bíblia nos diz que nós somos mais que vencedores em Cristo. Ué, e por que nós também não podemos ser sofredores em Cristo como ele foi? A parte boa a gente pode escolher? Eu vou fechar essa reestruturação da igreja deixando esse pensamento para vocês. Para a gente alcançar a superação,
Nós precisamos passar pelas aflições, sim. Agora, como profeta de Deus, não deixa os opositores abater a tua fé. A tua fé, ela tem que ser genuína em Cristo Jesus. Tá doendo? Vai dando glória a Deus. Tá sofrendo? Dá glória a Deus. Reclama menos e glorifica mais. Vamos ficar de pé. Pode entrar aí, louvor. Maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, deixa-me fazer andar sobre as águas, Rompendo em fé. minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Coloca a mão no teu coração. Pai maior, Pai das luzes, Deus e Senhor da Assembleia de Deus do Sampaio, a tua palavra, Senhor, foi ministrada ao coração dos teus filhos. Assim também como a tua graça, a tua misericórdia e a tua justiça que acompanha a tua palavra. E eu não tenho dúvida de que vidas hoje aqui foram tratadas, de que vidas aqui hoje estão sendo curadas da alma e do espírito, e consequentemente, toda e qualquer enfermidade que haveria de se manifestar já caiu por terra, porque a oração do justo pode muito em seus efeitos, e nós cremos no poder do sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado, de dentro para fora e de cima para baixo, em nome de Jesus. Se a igreja recebe, aplauda ao Senhor. Pode tomar assento. Em fé, minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Graças a Deus. Vale um glória a Jesus por você estar aqui hoje, com saúde física, mental e espiritual. É um privilégio quando nós começarmos a entender isso e valorizar isso nas nossas vidas. Tudo aquilo que a gente pensa que é impossível, que está longe de ser alcançado, vai nos surpreender quando nós entendermos que a importância de glorificar o nome do nosso Pai. Amém? Queridos, chegou o momento do nosso ofertório. Certamente quem aplaudiu é porque ficou alegre e vai
contribuir. O apóstolo Paulo vai dizer, ó, cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. E Deus também ama você que não tem uma oferta para dar, e Ele quer abrir uma porta de emprego para você. Agora, eu não posso ter essa fé sozinho por você. Você tem que unir a tua fé com a minha e a porta de emprego há de se abrir. Eu creio no milagre. Amém? Todos colocaram as suas ofertas. Levanta assim, Pai maior. Tu conheces o coração de cada um dos teus filhos. Tu conheces a necessidade dessa obra. É aluguel, é água, é luz, é sistema de segurança. Meu Deus, são despesas que nós temos aqui diariamente. E até aqui o Senhor tem nos sustentado, sem nenhuma barganha, Senhor. Porque essa obra é do Senhor. Essa casa, esse altar pertence ao Senhor. E nós glorificamos pela tua misericórdia sobre essa igreja, sobre as bênçãos que têm sido derramadas sobre essas famílias, para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Podem recolher, vamos estar